Vamos sustentar a partida, moçada. Vamos ganhar com imposição. Vamos ganhar com segurança. Jogar, todo mundo sabe. Se ajudem na marcação. Se doem na marcação. Nós temos que retomar a bola rápido. Retomou a bola. Se é torcedor do nosso lado, não vamos perder uma oportunidade como essa. Isso que é importante. Põe o coração de cada um. É fundamental a participação de todos aqui dentro. Vamos ouvir isso aí, pô. Somos nós aqui. Não vamos defender ninguém, porra. Olá, amigos! A seleção brasileira já está no Paraguai. A delegação comandada pelo técnico Dorival Júnior desembarcou na região metropolitana de Assunção por volta das 6h30 no horário local, 7h30 no horário de Brasília. O voo foi muito tranquilo após uma segunda-feira intensa para a pentacampeã mundial. A equipe está hospedada num hotel que fica em Luque. É uma cidade nas redondezas de Assunção, faz parte da Grande Assunção, onde, curiosamente, também é a sede da Conmebol. Então, um deslocamento muito curtinho do aeroporto, também fica na região metropolitana, para o hotel. Agora foco no descanso, já que a segunda-feira foi muito intensa para a seleção brasileira. Os jogadores acordaram entre 6 e 7 horas da manhã, tomaram um café reforçado por volta das 8, deixaram o hotel no centro de Curitiba para realizar a última atividade de treinos no CT do Atlético Paranaense. A atividade durou pouco menos de 2 horas. No iniciozinho da tarde, o time voltou ao hotel, almoçou, teve um pequeno descanso e aí a saída estava marcada para as 3h30. Às 5 horas de Brasília, 4 horas de Assunção, o voo partiu rumo à capital paraguaia, chegou tranquilamente, 1h30 de viagem. Agora é foco na recuperação, foco no descanso dos atletas da seleção brasileira, porque o que precisava ser ajustado já foi ajustado nessa única atividade que o técnico Dorival Júnior teve com o elenco todo à disposição. Eu lembro que a seleção brasileira treinou um total de 7 vezes nesse período de data FIFA, mas apenas em 2 atividades o técnico Dorival Júnior teve 23 jogadores à disposição e em apenas 4 ele conseguiu trabalhar o time taticamente, visando os confrontos contra o Equador. Terça, quarta e quinta, antes do primeiro duelo contra a equipe equatoriana, e um quarto treino nesta segunda-feira, visando o duelo contra o time do Paraguai, apenas para fazer alguns ajustes necessários. E o time entende isso. O time está se cobrando por isso. A seleção brasileira sabe que não somente as vitórias são necessárias, sim, importantes, para construir as bases para que o Dorival Júnior tenha a oportunidade de dar profundidade àquilo que ele deseja ver na seleção brasileira, mas os jogadores entendem que não dá para deixar isso muito para frente, que já é necessário uma resposta agora. Ah, Marcelo, mas o Dorival Júnior está invicto. É verdade, sim, mas, poxa, olha para a Copa América, apenas 1 vitória em 4 jogos, 3 empates. A vitória foi justamente contra o time do Paraguai, um 4-1, um imponente, na terceira rodada das eliminatórias. Mas se a gente tivesse vencido a Costa Rica, pegaremos o Panamá nas quartas de final. E a informação que eu trago é que o treinador do Paraguai é o treinador que estava à frente da Costa Rica durante a Copa América, o argentino Alfaro. Então não esperem um Paraguai que vai sair com o peito aberto, como fez durante a Copa América, e aí abriu caminho para a seleção brasileira, que foi uma das grandes atuações da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. Mas sim um Paraguai muito semelhante àquela Costa Rica que nós enfrentamos na primeira rodada na competição lá nos Estados Unidos. Um time fechadinho, e a prova disso é o resultado que os paraguaios conseguiram contra o Uruguai na última sexta-feira. Enquanto nós estávamos enfrentando o Equador no Couto Pereira, o Paraguai visitava o Uruguai no Estádio Centenário na despedida de Luizito Soares. 0-0. E o Paraguai é uma daquelas seleções que está ali na rabeira, querendo uma sexta, pelo menos uma 7ª colocação, para voltar a disputar uma Copa do Mundo. O Paraguai, que não disputa o Mundial desde o ano de 2010. Os jogadores, eles têm se cobrado muito por isso. Os atletas têm conversado bastante nos bastidores da seleção brasileira. É claro que nas imagens que a gente sempre pode registrar dos treinos, a gente sempre vê um clima de muita descontração, muita alegria, mas a partir do momento que as câmeras se
apagam, que a imprensa deixa o CT, é o momento do trabalho tático, é um momento de muita seriedade. E a gente pode trazer essa informação para o torcedor, porque a gente já teve a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos táticos da seleção brasileira. Então o momento da brincadeira é o momento da brincadeira. O momento da seriedade é o momento da seriedade. E isso está sendo, de alguma forma, mostrado pelos jogadores. A indignação dos jogadores em saber que é preciso vencer, mas é preciso também atuar bem, está sendo posta para fora. Por mais que o Dorival Júnior tenha pedido paciência nas últimas coletivas, ele já está se colocando propenso a deixar o time mais para frente e entender essa necessidade de uma seleção mais propositiva, sem perder a segurança, que inclusive foi a fala do Dorival Júnior no vestiário contra a representação do Equador, mas um time propositivo. E aí, enquanto a gente está acompanhando as imagens da saída da seleção brasileira de Curitiba e a chegada no Paraguai, olha que alegria do povo paranaense em dar esse boa sorte, né? Uma boa viagem para a seleção brasileira se despedindo depois de uma semana de muito carinho, né? A seleção brasileira ficou 8 dias na capital paranaense e a gente pôde testemunhar como o nosso time é querido, como a criançada vai, gosta dos atletas. E é curioso, né, que sempre tem aquele, na minha época era o Romário, na minha época era o Ronaldinho, mas também tá lá na frente da seleção. Costumo dizer que a diferença do amor não é o ódio, né, é a indiferença. Então, quem tá lá, quem tá falando, quem acompanha os nossos boletins aqui, por mais que tenha críticas, isso é natural, faz parte do processo. Seleção brasileira sempre vai ter muita cobrança, e tem que ter mesmo, mas todo mundo quer e gosta de ver a seleção brasileira bem dentro do gramado, e eu sei que essa é a grande expectativa de todo mundo, né? Que sonha em ver o nosso time hexacampeão. Será que o Hexa vem dessa vez? Um pouquinho menos de 2 anos até a Copa do Mundo de 2026. Então eu trago esse testemunho, essa vivência pessoal que eu pude ouvir ali de algumas pessoas na concentração da seleção, mas para mostrar como a nossa seleção é querida, como os nossos jogadores estão ali dispostos a conversar com a galera. Claro que às vezes o tempo é corrido, não dá tempo de tirar foto com todo mundo, mas os jogadores tentaram, deu para perceber isso, que atribuíram ao máximo o carinho do torcedor que estava na frente do hotel em Curitiba. Vamos ouvir o Danilo? Ele é o capitão da seleção brasileira, ele quem puxa a palavra no vestiário, e ele utilizou o William, lateral direito, campeão olímpico com a seleção brasileira no Maracanã em 2016, convocado para vestir a camisa da pentacampeã mundial pela primeira vez com o time profissional, ainda não estreou, mas o Danilo, que em tese é o titular da posição, mas tem a concorrência do William, tem a concorrência do Ian Couto, que foi vetado por conta de problemas médicos, está no departamento médico do Borussia Dortmund, um atleta que esteve durante a Copa América com a seleção brasileira. O Danilo utilizou o Wendel como uma motivação e também o Pedro. A lesão do Pedro Guilherme foi utilizada como um fator motivador ali no vestiário da seleção brasileira pelo nosso capitão Danilo. Vamos ouvir esse momento da reunião dos atletas antes da bola rolar contra a equipe equatoriana. O que pode influenciar, o que pode motivar alguém, a não ser aquele que está dentro de nós, rapaziada. Eu posso falar, a palavra do vento leva, coisa concreta, ação. É maneira de influenciar o companheiro, é numa ação, num carrinho, num retorno forte, numa cobertura, numa indicação, rapaziada. Essa é a maneira de incentivar o companheiro. Não tem outra palavra, o vento leva. Não adianta, meu irmão. Não adianta, a gente tem que focar naquilo que a gente pode fazer. Basta que cada um de nós acreditemos naquilo que a gente tem que fazer, rapaziada. Agora, última coisa. Se a gente quiser uma motivação extra, precisa de uma motivação extra, o William, 2 anos sem jogar futebol. 3 lesões de ligamento. Uma de tendão de Aquiles, caralho. 2 anos sem jogar futebol. Qual que é o nosso problema? Qual que é o nosso problema? Pedro estava aqui antes de ontem, é ser titular. 7, 8 meses fora, ligamento cruzado. Qual que é o nosso problema? É um objetivo, a partir de hoje, cada jogo, respeitando a história, a quem fez história dessa camisa aqui, respeitando quem fez história dessa camisa, respeitando quem trabalha de sol a sol, mesmo assim 10 da noite vai ver o jogo brasileiro. Vamos lá. Vamos ajudar, vamos buscar. Esquece o juiz, esquece, deixa que o Danilo fala, o capitão fala lá dentro. A gente perdeu bola, foi falta, não foi falta, a gente não para nenhuma jogada. Não perde energia. Até o final, velho, não perde energia com isso. Tá aí sempre uma palavra muito bacana do Danilo
no vestiário da seleção brasileira. No início desse boletim, nós ouvimos o técnico Dorival Júnior no pré-jogo contra a equipe do Equador, naquela palavra final para os jogadores, pedindo equilíbrio, pedindo segurança, mas pedindo que o time jogue bola. Tem até na camisa da seleção, né? Joga bola. É o slogan que a CBF tem utilizado. Joga bola, a gente tem que jogar bola. Tem que ter um jeito moleque, às vezes, de jogar futebol. É claro que a parte tática é importante, e aqui ninguém tá falando, não, abandona a tática. Não, não é isso. Tudo tem a sua maneira, tudo tem o seu momento, e se você conseguir construir bons caminhos para que a gente desequilibre na nossa brasilidade, no nosso jeito de jogar futebol, aí vai ficar muito bonito, claro. E o Danilo foi muito feliz ao falar sobre o que vai motivar mais do que jogar com a camisa da seleção brasileira. A gente está percebendo que os jogadores, de fato, estão muito motivados de estarem na seleção e com o desejo de jogar mais bola, com o desejo de atuar melhor dentro do gramado. É um assunto que toda hora é debatido na seleção. Nós vamos ouvir o Marquinhos. O Marquinhos falou no pré-jogo, a gente pôde observar a fala dele após a fala do Danilo, mas o Marquinhos foi o cara que puxou a palavra no pós-jogo, já trazendo esse tema, que sim, o resultado é importante, mas o time precisa ajustar algumas coisas para poder jogar mais para a sequência da data FIFA. Dorival Júnior tem 2 grandes líderes no vestiário da seleção brasileira, os 2 capitães. O primeiro é o Danilo, que está sendo capitão durante essa data FIFA, foi o capitão durante a Copa América, e o outro é o Marquinhos. E ainda há outros 2 grandes líderes, são os goleiros. Alisson, do Liverpool, e Ederson, da equipe do Manchester City. O Alisson, aliás, que está se consolidando como esse goleiro titular do ciclo Dorival Júnior. O Ederson, ele ainda não teve a oportunidade de jogar sob o comando do professor Dorival. A última partida do Ederson com a camisa da pentacampeã mundial foi no ano passado, ainda quando a seleção brasileira estava sendo comandada pelo técnico Fernando Diniz na data FIFA de outubro, porque ele perdeu a data FIFA de novembro, perdeu a data FIFA de março, perdeu também a Copa América por conta das lesões. É claro que o Dorival Júnior já tem uma espinha dorsal traçada na cabeça dele, mas não necessariamente significa que os líderes têm que ser titulares. É claro que são homens de confiança, homens que conversam muito com o Dorival, tem uma importância no vestiário da seleção brasileira, mas tem um exemplo do próprio Casimiro, que era, em tese, o terceiro líder, né? Eram 3 grandes líderes, o Danilo, o Marquinhos e o Casimiro. Todo mundo falava, pô, será que esses caras têm vaga cativa? A prova é, o Casimiro parou de jogar, caiu de rendimento do Manchester United, o Dorival não convocou o Casemiro sequer uma vez, até porque o André tá jogando muita bola, o João Gomes tá jogando muita bola, tem uma garotada pedindo passagem, então essa rapaziada mais experiente, se dá pra chamar assim, essa galera que tem mais tempo de seleção brasileira sabe da importância que eles têm no vestiário, mas sabem também que eles precisam corresponder dentro do gramado com a pentacampeã mundial. Então é claro que o Danilo hoje é o titular, mas isso não significa que ele será o titular na Copa do Mundo. O Alisson hoje é o titular, não significa que ele vai ser o titular pela 3ª Copa do Mundo consecutiva. A prova também é que o Marquinhos seria reserva. A lesão do Éder Militão trouxe o Marquinhos de volta para o time titular e eu particularmente gostei bastante da atuação do Marquinhos contra a equipe do Equador. Mas vamos ouvir essa cobrança que o Marquinhos já fez no vestiário e vamos aproveitar para já ouvir o Gabriel Magalhães, porque em entrevista coletiva ele justamente falou sobre isso. A conversa entre os jogadores, saber que o resultado é necessário, é preciso, mas se der, é pra jogar mais. Ele até ressaltou, ó, se não der pra jogar, vamos garantir o resultado. Isso é importante, mas se der pra jogar, cara, tem que jogar bola, tem que ser competitivo, mas jogando bola sendo a seleção brasileira dentro do gramado. Né? E a vitória é simplesmente desfrutar, a gente vai ter tempo para melhorar o que tiver que melhorar, o professor vai analisar, vai mudar e vai passar pra gente. A gente vai seguindo, ganhando, melhorando, ganhando e melhorando. Esse é o caminho que a gente quer seguir aí. Não, com certeza, eu acho que o que nós queremos é, primeiro, vencer e, com certeza, dar alegria para o nosso povo brasileiro. Né? Obviamente, futebol hoje não é só você jogar bonito, futebol hoje é resultado. Né? Então, acredito que, obviamente, vai ter jogos que você vai ganhar de 1-0 e não vai jogar bem, vai ter jogos que você vai jogar bem e não vai ganhar, mas isso é o futebol. Hoje em dia, o futebol hoje ele está muito disputado. Então, acredito que, obviamente, ter um pouco de paciência, como nós falamos, é um novo ciclo, né? Há tempo para nós, né, se adaptar um ao outro. Então, acredito que hoje o mais importante para nós é nós termos o resultado, né? E colocar a seleção brasileira onde ela deve estar.
Tá aí, portanto, é esse o clima no vestiário da seleção brasileira. O time agora descansa em Luque, na região metropolitana de Assunção, no Paraguai. Amanhã, 9h30 da noite, hora de Brasília, 8h30, hora local, enfrenta a equipe do Paraguai. Lembro que o Paraguai é treinado pelo Alfaro, que foi o técnico da Costa Rica durante a Copa América. 3 empates na Copa América, né? Apenas uma vitória contra o Paraguai. Vamos ver se mesmo com um técnico diferente, a seleção brasileira não tem uma vitória para lavar a alma. É o que todo mundo tá esperando para que a gente possa ver a nossa seleção brasileira brilhando dentro do gramado. Lembro que o time vai a campo com o Alisson no gol, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Arana, André, Bruno Guimarães e Paquetá. De um lado, Rodrigo, do outro, Vinícius Júnior, e no comando o garoto Endrick, titular pela primeira vez nas eliminatórias, ele que já foi titular durante os amistosos de março, teve oportunidade de ser titular contra o Uruguai, vai para a primeira partida dele de eliminatórias, então que seja um start visando a Copa do Mundo de 2026 pro sucesso do garoto Endrick com a camisa da pentacampeã mundial. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da seleção brasileira em busca da 6ª estrela. Tô contando com o seu like, tô contando com a sua inscrição, que é muito importante aqui no nosso canal.